Provérbios 19, de novo, abra sua Bíblia. Eu não sei vocês, mas depois de toda a oração, eu sinto assim um alívio no meu coração. Parece que, mesmo quando são aquelas orações pesadas, né, que a gente está meio, o pessoal aí fora gosta de falar carregado, né? Mesmo quando a gente está meio assim, amargurado, entristecido ou carregado, depois que a gente ora, parece que vem um alívio na alma, né? Não é assim, não é uma certeza de que Deus vai responder o que a gente quer, mas é uma certeza de que nós não estamos sós, né? De que a gente ora, a gente fala com o Senhor e o Senhor ouve. Se Ele vai responder ou não, é com Ele, não é com a gente, né? Mas é como se o Espírito Santo nos abraçasse, né? E dissesse, ó, eu estou aqui, recorra a mim, né? Então é muito bom, né? Provérbios 19 diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em sono profundo, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque, se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá com conhecimento. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Senhor, abençoa-nos nessa noite com a breve reflexão desse capítulo de Provérbios. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, Provérbios, Salomão fala, parece até que a gente está lendo aquilo que a gente viu semana passada em Provérbios 18, né?
Às vezes eu até me confundo, porque por isso que agora eu estou gravando, para ter a certeza. Porque quando eu li Provérbios 19 ontem à tarde, eu pensei assim, mas eu já falei Provérbios 19 semana passada. A sensação que eu tive foi essa. Não é? Por quê? Porque há muitos versículos que são parecidos com o outro, mas é o que a gente chama de uma repetição de aprendizado. Salomão, ele quase que repete alguns versículos nestes capítulos justamente para fixar. Né? Quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, um dos melhores métodos é o da repetição. E aí você repete algo até que aquilo fixa, né? Então o Salomão, ele usa desse método, evidentemente que com palavras diferentes, mas num contexto que é o mesmo contexto. Então, por exemplo, o versículo 1 ele vai registrar que a pobreza com integridade é melhor do que a imoralidade. Ele já falou isso em outros capítulos, ele já falou isso em outros provérbios. Ele diz assim no versículo 1, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Já falei isso aqui e vou repetir porque é importante para fixarmos. A melhor coisa do mundo é você deitar a sua cabeça no travesseiro em paz. Não é verdade? Sabendo que, em que pese de vez em quando surgirem oportunidades para você fazer algo de errado para se beneficiar, você não o faz, porque você aprende nas Escrituras que aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, né? E assim por diante. Então agora, vivendo essa nova identidade em Cristo, nós nos negamos a fazer coisas que de repente no passado fazíamos, ou até concordávamos com que outros fizessem, mas que hoje aos nossos olhos, não só aos olhos de uma moralidade ou de uma ética, mas aos olhos da Escritura, é errado, é um equívoco e é pecado. Então nós não fazemos. E à noite deitamos, né, a nossa cabeça no travesseiro e pensamos de que forma? Caramba, hoje Satanás tentou me engambelar, né? Satanás tentou me enganar, né? Satanás botou um laço na minha frente, disfarçado de coisa boa, mas que no fundo era um pecado, era uma coisa ruim. E graças a Deus, as Escrituras, a palavra, me livrou de fazer o mal, né? Me livrou de até pensar em realizar aquele ato. Então é muito melhor, minhas irmãs, muito melhor, meus irmãos, vivermos pobres, mas íntegros, não é? Com o nosso pãozinho de cada dia em cima da nossa mesa, fruto do nosso trabalho, né? Fruto da aposentadoria ou da pensão das irmãs, fruto de algo que nós fizemos e que estamos ali colhendo para a nossa mesa no dia a dia, do que ter uma mesa farta, mas imoral, uma mesa farta, mas antiética, uma mesa farta, mas farta de produtos oriundos de crimes, oriundos de pecados, oriundos de situações que nós não poderíamos estar envolvidos, né? No versículo 2 ele continua e diz, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Quantas vezes algo acontece, né, e a gente, nessa ânsia de dar logo uma resposta, nessa ânsia de resolver logo uma questão, a gente, né, dá um passo à frente que a gente não poderia ter dado. Não é verdade? Ainda que você nem deu um passo atrás, mas era preferível ficar quieto e refletir. Não é verdade? O precipitado sempre se dá mal, né? Lembra lá do ditado das nossas avós? O apressado come cru, né? É bom a gente estar em provérbios, porque a gente usa também os provérbios das nossas avós, né? O apressado come cru. Isso é uma verdade. Aquele que tem pressa em responder, ele não vai dar uma boa resposta. Então, melhor é refletir. Refletir em como responder, não refletir nas Escrituras. O que as Escrituras me dizem? No caso A, no caso B ou no caso C? O que eu devo falar? Qual é a forma prudente que eu posso responder a alguém? Ou, se é melhor, o meu silêncio não seria mais prudente? Não responder nada? Não é verdade? Então, assim, a gente precisa pensar antes de responder. O versículo 2 deixa entender, e ele está ligado ao versículo 1, que a fome produzida pela pobreza
pode levar pessoas a cometer atos de loucura, atos impensados, procedimentos sem reflexão que levam ao pecado. Ou seja, essa pessoa nunca alcança o seu objetivo, pois não planeja ou pensa no que vai fazer e sempre acaba se precipitando. Quantas são as pessoas, por exemplo, já vi vários casos de que estão ganhando mal onde elas trabalham e aí elas preferem ficar desempregadas do que continuar naquele trabalho ganhando mal. Mas eu trabalhava muito naquele trabalho, eu era um escravo naquele trabalho e ganhava mal. Tá, mas agora você é um escravo da sua preguiça e tu não ganha nada. Está dentro de casa, não produz nada, não recebe salário nenhum e daqui a algum tempo vai viver como? Quando a sua rescisão terminar, você vai viver como? Não é verdade? Então, às vezes, é muito melhor, ainda que você seja quase que como um escravo naquele trabalho, ainda que você trabalhe mais do que todos os outros e ganhe menos do que todos eles, mas é preferível você continuar ali trabalhando, ganhando o seu pão de cada dia, do que você ir embora para casa e não fazer nada. Quantas são as pessoas que buscam emprego, né? Aí você fala assim, fulano, ó, tem um matinho no quintal de casa ali para tu capinar, vou te dar aí 100 merréis aí para tu capinar ali, vai? Não vou não, porque eu não sei fazer muito isso, né? Então não quer trabalhar. Não é verdade? Então não quer trabalhar. Então, nós precisamos, meus irmãos, refletir sobre as nossas decisões para depois não vir o arrependimento. Precisamos refletir sobre as coisas que chegam às nossas mãos para nós entendermos o que está acontecendo, o que está por trás daquilo, para, à luz das Escrituras, respondermos a essas questões. O versículo 13, ele diz assim, a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Ele deixa claro aqui que as pessoas frequentemente culpam a Deus por suas desgraças, mas deveriam culpar a si mesmas, ao invés de irarem-se contra Deus, né? Quantas pessoas estão envolvidas em problemas e falam, também Deus me esqueceu, Deus não me ama, Deus não está me ajudando, Deus não faz nada, não é verdade? Quantas? E pior, né? Às vezes crente faz isso. O que Israel fez no deserto? A gente era tão feliz no Egito, mesmo sendo escravo, mesmo sofrendo açoites, mas a gente era tão feliz no Egito, né? A gente comia das melhores iguarias, tínhamos legumes, frutas, verduras. E como o Egito era bom, né? Já se esqueceram da tragédia, da desgraça que era ser escravo no Egito. Murmurando contra o Senhor por causa do maná, murmurando contra o Senhor porque estavam com sede, murmurando contra o Senhor porque estavam dando voltas no deserto. Então, meus irmãos, ainda que estejamos no deserto, não podemos murmurar contra o Senhor, porque ainda estando no deserto, o Senhor nos sustenta. Ele envia o seu maná, Ele tira a água da rocha, Ele faz milagres para nos sustentar. Mas quantos se perdem quando as tribulações vêm? Quantos se aborrecem com Deus quando estão envolvidos em problemas? Quantos perdem a linha com Deus quando se veem em situações problemáticas em suas vidas e ao invés de recorrerem a Deus como auxílio e escudo, simplesmente descartam Deus de suas vidas, acusando Deus de estar colocando essa tribulação em sua vida. Lembra dos amigos de Jó? Está acontecendo isso tudo com você por causa de Deus, porque você pecou, Jó. Então agora a ira de Deus está sobre a sua vida, por isso que você está perdendo tudo. A culpa é sua, Jó, porque você pecou contra o Senhor. Não é verdade? Até que no final do livro de Jó, o Senhor se apresenta a Jó e Jó diz, né? Que agora eu conheço o Senhor de perto, né? Agora eu vi o Senhor face a face e sei que Deus é misericordioso e bondoso. Não é? Os versículos 5 e 9 são idênticos. Olha o versículo 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Versículo 9. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras
perece. Ele não está repetindo os versículos? Ele está repetindo os versículos para quê? Para que o seu filho, para quem ele escreveu o livro de Provérbios, fixasse na sua mente, não seja uma testemunha falsa. Aliás, um dos institutos copiados pelo direito das Escrituras é o falso testemunho. Se você for diante de um juiz e mentir, você é preso. Então, o falso testemunho, um dos institutos do direito, foi copiado das Escrituras. Então, esses versículos são idênticos. É um provérbio geral que fala sobre a importância do testemunho honesto, alertando sobre as falsas testemunhas. Existia uma coisa que, quando eu advogava, era horrível: instruir testemunha. Jesus! Quantas vezes eu tinha que botar o bonecão ou a bonequinha na minha frente e dizer assim, ó, se você só pode falar isso. Isso aqui você não pode falar, isso aqui você não pode falar. Se o juiz ou a juíza te perguntar, você vai dizer, não sei, mas não responda. Ok? É a famosa instrução de testemunha. Você vai instruir a testemunha a responder algumas perguntas de um jeito, a responder outras perguntas de um outro jeito e a não responder certos tipos de perguntas. Até certa medida, em algumas situações, você pede a testemunha para omitir fatos. Né? E falar para ela, porque se você responder isso e se enrolar, você pode cair no falso testemunho e ser preso. Então, pelo amor de Deus, toma cuidado com o que você vai responder. E há toda uma instrução ali há um checklist que a gente faz com a testemunha para ela não responder nada de errado e até mesmo com o seu cliente, porque ele também vai depor para que ele não responda nada de errado. Né? Então, assim, quando eu advogava, era uma das coisas, assim, no direito bastante constrangedoras, que você tinha que sentar com a pessoa e dizer para ela o que ela tinha que falar e o que ela não podia falar, né? Nesse contexto, então, de pobreza, esse provérbio serve contra aqueles que testemunham falsamente nos tribunais, contra os pobres ou contra os próprios pobres que mentem por pouco dinheiro, né? Quantos foram os filmes que vocês já viram aí que pessoas, né, por causa de dinheiro, foram testemunhar contra outras, né? Mentindo. Isso acontece também na vida real. Empresas que utilizam funcionários para mentir no tribunal contra aquela pessoa que entrou com uma reclamação contra a sua empresa. Né? E aí, o coitado do funcionário que entrou, o ex-funcionário que entrou com uma reclamação contra a empresa, sabe que aquele bonecão que está lá está mentindo, porque eles trabalhavam juntos. Tudo que ele está falando é uma mentira, mas é um testemunho. E todo testemunho é tido, até que se prove em contrário, é tido pela justiça como um fato verdadeiro. Então é muito feio quando você está numa audiência, por exemplo, e o juiz consegue enrolar a testemunha até o momento em que o juiz nota que ela está mentindo. E eu já cansei de ver, em tantas audiências que eu já fiz, pessoas saindo da Justiça do Trabalho presas, pessoas saindo de uma vara civil presas, pessoas saindo de uma vara de família presa porque estavam mentindo enquanto estavam testemunhando. Os versículos 6 e 7 retomam a ideia do versículo 4. O versículo 4 diz assim, as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Versículo 6, ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos dos que dão presentes. E o 7, se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Ou seja, a ideia de que o homem próspero parece ter muitos amigos, enquanto que o pobre não tem nenhum. É uma aparência, né? Uma das coisas que eu mais via na minha juventude era assim, pessoas que eu conhecia que tinham dinheiro, né? Eram sempre cercados de muitos amigos, né? Eram sempre adulados por outras pessoas, né? Eram sempre... eram os melhores do bairro, a casa estava sempre cheia, né? Então, assim, isso era uma das coisas que eu mais via. E hoje, até no meio em que eu trabalho,
Continuo vendo isso, né? Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela é bajulada, mais puxam o saco dela, né? Mais ficam tentando ali, de alguma forma, se aproximar delas para ter intimidade, para ter... né? Tudo por causa do dinheiro. Tudo, às vezes, por causa da posição. Tudo por causa de, no meu caso lá, de um carguinho público. Tudo por causa de mesquinharia. Então, isso é uma coisa que Salomão, ele abomina, versículos 4, 6 e 7, falando a respeito dessas amizades, dessas falsas amizades. Quantos eu já vi que já foram políticos que detinham poder, cercado de várias pessoas, e quando eles saíram da política, todos abandonaram. Ninguém mais tem o telefone, manda mensagem. É assim, infelizmente, é assim nas nossas vidas. Infelizmente, isso acontece até dentro da igreja. Quantos são, né, os pastores que tratam melhor aqueles que dão um dízimo maior, que tratam melhor aqueles que dão uma oferta melhor? Nossa, isso tem muito, meus irmãos. Muito. Não se engane. Né? Já ouviu o famoso discurso, não posso perder esse irmão na igreja, não posso perder aquela irmã, porque o dízimo é alto, a oferta é boa, não posso perder, né? Então, essas coisas acontecem, infelizmente, até mesmo no nosso meio. Versículo 8, ele diz: o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. Salomão está dizendo: meu filho, continue buscando sabedoria, continue buscando entendimento, continue buscando inteligência, continue buscando compreensão de todas as coisas dessa vida. Nós precisamos, meus irmãos, entender essa vida, precisamos entender qual é o nosso ministério nessa terra, qual é o nosso chamado nessa terra, o que Deus quer de cada um de nós, o que Deus requer de cada um de nós, o que podemos fazer para ajudar o reino, o que podemos fazer, qual a terra que nós podemos colocar a mão ali, né? O próprio Senhor Jesus falou, a seara é gigantesca, mas os trabalhadores são poucos, porque nem todos querem botar a mão no trabalho, nem todos querem trabalhar, nem todos querem fazer algo para ajudar a igreja. Eu não estou falando de portaria, eu não estou falando de pregação, não estou falando de arrumar a igreja, eu estou falando de uma simples oração por sua igreja, pelos membros da sua igreja, pela família, as famílias que compõem a sua igreja. Isso é trabalho também, isso também é botar a mão no arado, isso é se colocar na brecha por pessoas. Não é? Às vezes ver pessoas tristes na igreja e sentar lá do ladinho e falar: e aí, tudo bem? Estou vendo você com o semblante meio caído, está cansado, aconteceu alguma coisa? Isso já é um ministério, isso já é uma ajuda, isso já é um trabalho, isso já é um serviço, isso já é colocar a mão no arado. O versículo 10 diz: ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O versículo 10 não dá a conotação de que seria errado um escravo ascender ao poder no lugar do príncipe. Veja exemplo, por exemplo, de José no Egito, né? Até mesmo porque um tolo pode tornar-se rico sem fazer nada para merecer. Quantos tolos nós temos aí hoje, né, meus irmãos? Essa galera das betes aí, né? Jesus não sabe nem falar direito. Gente que não tem preparo nenhum para ter o que tem até. Não é verdade? Vivemos num mundo onde quanto mais a pessoa é idiota, mais ela ganha seguidores, inscritos, mais ela ganha dinheiro, mais ela é bajulada, mais ela é idolatrada, não é verdade? Eu fico olhando os jovens, né? Não os jovens da igreja, óbvio, mas eu fico olhando os jovens que estão aí no mundo, né, idolatrando MCs bandidos, idolatrando gente que está envolvida em conluio com organizações criminosas. Como pode isso? Porque esse é o mundo, meus irmãos. Infelizmente, a riqueza torna pessoas escravas. Infelizmente, pessoas
pessoas tolas também conseguem enriquecer às custas da perda de tantos outros. E nós vemos uma sociedade completamente perdida. Vemos uma sociedade que, a cada dia que passa, leva mais e mais malignidade aos jovens. Me diz hoje no meio social uma coisa boa para o jovem. Você vai pensar na música, no entretenimento, qualquer área que o jovem possa estar no mundo. Procure uma que edifique a vida do jovem. Todas levam para a destruição. Todas levam para uma não compreensão da vida. Todas levam para uma falta de entendimento. Todas levam cada um desses jovens para a ignorância completa. Quanto mais ignorantes eles forem, melhor para os poderosos. Então Salomão está dizendo aqui, meu filho, adquire entendimento, porque aquele que adquire entendimento ama a sua alma. Aquele que busca a inteligência ou conserva a inteligência, ele acha bem na sua vida. Ah, mas eu estudei tanto na faculdade, lutei tanto, né? E hoje eu ganho 2 salários mínimos. O cara que não tem nem o ensino médio completo está no YouTube ganhando milhões por mês. A vida é assim. A vida é assim. Mas o que é melhor? Ter a sua consciência limpa de um trabalho limpo, digno, ou ter a consciência suja com um canal no Instagram, no YouTube, levando milhares e milhares de jovens a se perderem. Levando milhares e milhares de jovens à imoralidade, a serem viciados em jogos, a ouvirem músicas fora de um padrão moral, fora de um padrão ético, músicas que fazem mal à alma, músicas que deturpam o chamado de um jovem, de uma jovem. Músicas que levam jovens a se matarem, a se drogarem, a tirarem sua própria vida. Porque é uma cultura de declínio da alma. E aí você entende, porque nós estamos na era da psicologia, mas parece que nós estamos numa sociedade completamente louca. Estamos na era dos remédios, na era da psiquiatria, na era da psicologia. É um psicólogo em cada esquina, é um psiquiatra em cada prédio, né? É um remedinho em cada farmácia. Mas as pessoas só pioram. Porque não tem Deus em suas vidas. Estão envolvidas com o mal, não querem ter entendimento, não querem se capacitar para serem inteligentes e pensarem na vida. Não querem olhar para os seus corações e pensar: qual propósito eu poderia ter para essa vida? Porque a vida é como um sopro, passa rápido. Rápido, não é? Versículo 11 ele diz: a discrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias. O versículo 11 revela que um homem que tem paciência com insultos tem honra, pois em algumas culturas o insulto leva à luta contra quem o insultou. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. Mas depois de alguns dias, quando você é insultado e permanece em silêncio e reflete, você pensa: foi a melhor coisa que eu fiz, foi ficar em silêncio. Porque se eu fosse responder um insulto da forma que eu pensei naquela hora, o negócio ia ficar feio.
Então deixa aqueles que insultam, deixa eles não dormirem em paz, mas durma você em paz. Versículos 13 e 14 diz: o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo às intenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Salomão está falando aqui para o seu filho, revelando a ele uma vida familiar, que pode ser dolorosa, pois não somente o filho insensato é um problema, mas há esposas que são grandes fardos para o marido. Assim como existem maridos que também são grandes fardos para as suas esposas. Não é? E ele compara esse gotejar contínuo, demonstrando quantos problemas ocasionados por uma esposa insensata podem destruir uma casa. Bem como, por outro lado, uma esposa sensata multiplica os bens da família. Versículo 15, ele fala do preguiçoso, que anda sempre cansado demais para trabalhar, tornando-se cada dia mais e mais severo essa sua preguiça, até ele empobrecer, porque não quer trabalhar, não quer fazer nada. Ele caminha para o final dos versículos 16 ao 23, ele vai apresentar um quadro com características essenciais de uma boa vida, mostrando alguns princípios básicos de sabedoria, até o significado do amor. E então ele pula para o temor de Deus como o princípio supremo da vida. Versículo 16 ele diz: o que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Versículo 21 ele diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Meus irmãos, Paulo diz aos Romanos, capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Não é? Então não é a nossa vontade que é boa, agradável e perfeita, é a vontade do Senhor. E não há problema quando a sua vontade não é a nossa. Que bom! Porque normalmente a nossa vontade ela não é boa, não é perfeita e não é agradável. Versículo 23, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Temor, meus irmãos, temor do Senhor em nosso coração, isso é o maior princípio para as nossas vidas. Versículo 24, ele fala novamente da preguiça, que a preguiça leva à pobreza e à fome. E do 25 ao 29, ele ensina que os escarnecedores e zombadores receberão juízos por serem maus filhos e testemunhas falsas. Seus castigos virão como açoites. Não querem aprender o conhecimento e desprezam a sabedoria. E o que nós podemos aplicar de tudo isso que nós vimos no capítulo 19? O sábio, meus irmãos, ele disserta sobre os perigos da insensatez, da zombaria, do escárnio, da preguiça, das amizades falsas, do falso testemunho e tudo mais que despreza a sabedoria. Olha quantas coisas Salomão falou para o seu filho em um só capítulo, numa só coletânea, num só conjunto de provérbios. Ele falou de riqueza e pobreza, ele falou de amizade verdadeira, amizade falsa. Ele falou de entendimento e sabedoria, ele falou de compreensão, de inteligência. Ele falou de filhos maus, ele falou de temor, ele falou de amor, ele falou de resultado para aqueles que não temem ao Senhor, que é serem tratados com açoites. Olha quantas coisas Salomão, num conjunto de provérbios, ele fala com o seu filho. Ele ministra sobre a vida do seu filho, que serve também para as nossas vidas. E graças a Deus, meus irmãos, que em Cristo Jesus, nós olhamos para esta palavra, nós olhamos para estes provérbios e entendemos, temos o entendimento, a compreensão, a inteligência, a capacidade de saber que tudo isso é
como um bálsamo para as nossas vidas, porque instrui a nossa caminhada, conduz os nossos passos, nos ajuda a cada dia mais parecermos com o Senhor Jesus, que é o que a palavra de Deus nos orienta a fazermos. Ou seja, são situações, são provérbios que nos conduz a um bem-estar físico, a um bem-estar mental e a um bem-estar espiritual. Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra nesta noite. Somos gratos a Ti, Senhor, porque são ensinos para as nossas vidas. Estamos caminhando em provérbios e aprendendo, Pai, como praticarmos a vida cristã nesta terra. Como podemos, Senhor, até certa medida, reter e deter a nossa natureza adâmica com esses vários conselhos que temos aqui aprendido a cada segunda-feira. Obrigado por Tua palavra, que é para nós fonte de edificação, de alimento e de refrigério para as nossas almas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Hoje nós oramos, hoje nós Te louvamos, hoje nós bendizemos o Teu nome, ouvimos a Tua palavra e estaremos agora saindo daqui edificados por Tua palavra, não pela minha palavra, Senhor, mas pela Tua palavra. Leva-nos em paz, nos dê uma semana abençoada, fica conosco, Senhor. Nos prepara durante toda esta semana para o culto de domingo, para o final de semana, onde estaremos, Pai, reunidos novamente na Tua casa, para juntos celebrarmos o Teu bom nome. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.